Saravá, meu povo de axé, mais uma quarta-feira nós estamos aqui para conversar sobre a nossa Umbanda. Rapidinho, só a vinheta passar e a gente começa, tá ok? Espero vocês lá. Meu povo de Umbanda, nós estamos aqui mais uma quarta-feira, felizes pela recepção de vocês, pelo feedback que eu tenho tido, muito contente. A gente sabe que não estamos fazendo uma live, nós não estamos fazendo uma postagem de tantos milhões de seguidores, mas os que estão seguindo, estão conversando comigo, estão falando do quão é bom a gente poder falar um pouco sobre a nossa Umbanda. E como eu falei no último vídeo, hoje vou tratar de um assunto, ou de alguns assuntos, de pessoas que não são da religião e que me apresentaram algumas dúvidas, algumas perguntas, e que eu vou tentar abordar, solucionar. E eu acho que às vezes a pergunta de um leigo, vamos chamar assim, pode ser também muitas vezes a de nós que estamos dentro do terreiro, né? Porque o nosso envolvimento com a religião ainda precisa, ainda carece, segundo a minha visão, de um longo caminho de pesquisa, de conversa, de interesse, de vontade, de tempo, que é uma questão que tem se falado muito, é tempo, né? Então, eu recebi uma pergunta dizendo assim, se você fosse definir rápido, num conceito mais rápido, o que é a Umbanda, eu diria, fazendo um link com os vídeos anteriores, a Umbanda é uma religião nascida no solo brasileiro, né, com uma data, porque foi necessário, por questões históricas, uma data de nascimento. Ela nasceu e ela é o amálgama, quer dizer, a junção de outras matrizes. Como todas as religiões do mundo, nenhuma religião nasce do nada, né? Ela é um processo, né? Um processo de outras práticas anteriores que chegam a ela, e aí a partir dela nasce, vamos botar muito entre aspas, nasce uma religião. Com a Umbanda não foi diferente. As três matrizes mais significativas do começo dessa prática da religião de Umbanda são as matrizes africanas, né? E a África é um continente muito grande, então não podemos falar de uma matriz africana, por isso que eu falo matrizes africanas. A matriz europeia, principalmente com a religião católica, sob os auspícios da religião católica, e a matriz indígena, né? E essas três formas de prática de religião se juntaram aqui no nosso terreno fértil chamado Brasil, e nasce a Umbanda. É uma religião monoteísta que acredita num único Deus, e esse Deus se manifesta através das forças da natureza, dos orixás, das entidades que trabalham dentro do nosso processo mediúnico. Isso é a Umbanda. E assim, a curiosidade que as pessoas têm de ir a um terreiro de Umbanda, ou o medo, que foi o outro ponto tocado, né, sobre o receio que as pessoas têm por causa de uma visão muito deturpada da religião, e é um processo histórico que nós temos que pensar um pouco, já que a religião durante muito tempo foi associada às práticas dos nossos irmãos, nossos ancestrais negros trazidos para a América, que foram escravizados aqui, e que por uma necessidade de sobrevivência, muitas vezes eles diziam que iam fazer trabalhos magísticos e tal, para prejudicar alguém, mas era muito mais no sentido de vou me proteger para que ninguém entre na minha seara de religião, ninguém impeça a minha prática, o meu culto ao meu Deus. Mas isso é uma outra história. O importante é dizer, quer conhecer a religião, converse com pessoas da religião, para que elas possam lhe explicar um pouco sobre a Umbanda, o que é a Umbanda, como se faz para entrar num terreiro de Umbanda, para ver uma sessão, como se eu fosse a uma missa. Então, para que a gente possa ir a uma sessão de qual a sessão mais adequada no seu terreiro, para que eu possa, eu que nunca fui, eu possa estar, né? A Umbanda, ela tem uma qualidade que eu acho muito bonita, que ela abraça a todos. A Umbanda, ela não tem
Ou pelo menos não deveria ter, tá? Pode ter que a gente saiba de histórias aí, mas a gente não tem o controle sobre nenhuma religião enquanto prática. Mas a Umbanda, ela não tem preconceitos, ela não tem nenhum tipo de regra impeditiva de nada dentro das questões morais e da ética, né? Não posso dizer assim, vou numa sessão de Umbanda, depois que eu bebi muito, estou bêbado, vou entrar na sessão. Né? Eu vou causar problema dentro de uma sessão, como eu causaria numa missa, como eu causaria num culto evangélico. Então, essas questões éticas. Mas, tirando isso, a Umbanda ela está aberta para todos. Eu sou católico, eu vou continuar sendo católico, mas eu quero ir assistir uma sessão. Pode ir. Nós vamos receber de braços abertos, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, né? Esse Deus criador, onipotente, onipenetrante na nossa vida. Então, converse com as pessoas para começar a desfazer um pouco a sua ideia de coisa errada. A Umbanda faz coisa ruim, faz o mal para as pessoas. Não, a Umbanda não faz. Ela não pratica nada de ruim. A direção de cada casa, né? O pai de santo, a mãe de santo, que nós chamamos de zelador, né, e zeladora, eles têm por obrigação e por formação o intuito de estar acompanhando sempre todas as entidades que trabalham no seu terreiro. Então, por exemplo, pode acontecer, e acontece, uma pessoa chega com muita raiva de outra pessoa e vai a um terreiro de Umbanda e pede para fazer o mal para aquela pessoa que ela tem raiva. As entidades que chegam no terreiro, elas são doutrinadas, elas também aprendem, porque elas também estão evoluindo, a não se venderem por esse tipo de situação. Tentam, na medida do possível, acalmar aquela pessoa e fazer com que ela olhe por outro ângulo a sua raiva, que ela trabalhe isso nela, porque raiva, ódio, rancor faz mal a quem tem. E não se faz um trabalho para prejudicar ninguém. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro para todos nós. A Umbanda não pratica o mal. A Umbanda não cultua, eu já falei isso, vou falar de sempre. A Umbanda não cultua a figura do diabo. O diabo é uma figura criada pelo cristianismo, uma questão histórica. Alguns livros meus tratam sobre isso. Eu converso nos livros que eu tenho mais espaço sobre essa questão da criação dessa figura demoníaca que está em algumas escrituras que nós não temos. Na África, nós não cultuamos o diabo. Associaram o diabo à figura de um orixá que é cultuado na África, que é Exu, né? Mas isso não é verdade. Exu não é o diabo. Então, eu posso ir a uma sessão? Pode. Qual a melhor sessão? Converse com as pessoas que você sabe que são umbandistas, que elas vão lhe indicar a melhor sessão. Elas vão dizer, olha, na minha casa, para você que não conhece, a melhor sessão seria, né? A Umbanda está de braços abertos. Tanto é que durante muito tempo, uma questão de sincretismo e sobrevivência, como eu falei no começo da nossa conversa, a Umbanda associou os seus orixás, por exemplo, as suas entidades, as suas forças da natureza, aos santos católicos. Então, quando você chega num terreiro de Umbanda e você vê um altar, que nós chamamos de congá, um altar com as figuras dos santos católicos, isso é menos impactante para as pessoas. Por exemplo, você vê Jesus Cristo com os braços abertos, como eu tenho aqui no meu altar. Você vê São Jerônimo, como você vê Nossa Senhora. Você vê como eu tenho tudo aqui no meu altar, no meu altarzinho da minha casa. Nós temos os santos católicos que são sincretizados, passam a revestir as características dos nossos orixás, mas não são os nossos orixás, mas buscou-se por uma questão dessa sobrevivência que eu tenho falado aqui reiteradamente, associações de características dessas figuras católicas, dos santos, às nossas entidades. Então, Oxalá, Jesus Cristo, Pai de todos, né? Inhansã, Santa Bárbara,
pela questão do histórico de Santa Bárbara. Algumas pessoas, alguns católicos conhecem a história do martírio de Santa Bárbara, com a questão do raio que fulminou o pai dela e tudo mais. São Jerônimo, pela sabedoria de ter escrito a Bíblia, né? E fomos buscando São Jorge Guerreiro, tão famoso, né? Associado muito a Ogum, né? Pelo menos no Rio de Janeiro. A gente sabe que em outros lugares a associação é outra, mas grosso modo é isso. Os santos católicos estão no nosso altar, e isso é menos impactante para quem não é da religião. Isso torna mais agradável a nossa inserção. Curiosidade que seja também, não vejo problema nenhum nisso. Então, lembrem-se sempre, a Umbanda é uma religião brasileira que já se espalha pelo mundo, mas que tem por finalidade ajudar o outro. Ajudar no sentido de acolher, no sentido de minimizar as dores, os sofrimentos, sejam eles físicos, mentais, emocionais, energéticos. Nós trabalhamos com tudo isso. Ah, mas a entidade, a possessão, chamam alguns, a incorporação, às vezes é meio frenética. Isso vai depender de terreiro para terreiro, mas ninguém é possuído no sentido pior da palavra, né? E isso talvez tenha deturpado muito a visão da religião com a questão da incorporação e da possessão. E as pessoas pensam logo em possessão, em coisas demoníacas, né? Exorcista, essas coisas que o cinema americano principalmente traz aí para a mídia. Mas não, nós o que temos é um acoplamento da energia, de uma energia poderosa, de um ancestral nosso, que se acopla a sua energia à nossa, e através de nós, para que possam entender, fazendo uma comparação muito rasa, tá? Eu não estou dizendo que é isso não, mas é para que a gente possa entender. Quando, por exemplo, o Espírito Santo se manifesta em alguma religião em que fala através daquele que está emprestando o seu corpo para essa manifestação. É isso que a Umbanda faz, né? Como nossos irmãos espíritas, os kardecistas, eles têm um processo mediúnico diferente do nosso, mas é de clara audiência, clara evidência. Muitas vezes eles são tomados, aquela energia é tomada por essa... o corpo é tomado por essa energia e eles começam até a falar, né? Mas não é aquele corpo que está falando. Muitos vídeos nós temos aí com o nosso irmão amado espírita, símbolo de bondade, que é Chico Xavier, que muitas vezes estava falando, mas era Emmanuel que falava através dele. A mesma coisa acontece na Umbanda, a mesma coisa acontece nos nossos terreiros. Pode ir ao nosso terreiro? Pode. Quer conhecer? Claro. Vai ser bem acolhido sempre, de braços abertos. O que não entendeu numa sessão, se for conversar com alguma entidade, pergunte à entidade que não entendi, pode me explicar? Ou se não quiser fazer essa pergunta diretamente para a entidade, fale com o zelador da casa, com a zeladora da casa depois. Pergunte. Nós temos por obrigação que ser acolhedores e temos que esclarecer, porque a nossa religião sofreu no passado muito perseguições, falta de entendimento, sofreu toda a gama de preconceito que nós já vimos, ainda sofre hoje, talvez menos, mas mesmo assim, e por isso é que pairam essas ideias que eu falo de Exu é o diabo, se faz o mal nessa casa. Não é verdade. Eu não posso falar por todas as casas de Umbanda, porque eu sempre repito, nós não temos um dogma, nós não temos um livro que dê as regras de como fazer uma sessão. Então isso pode variar de casa para casa, mas a prática é a mesma: a caridade, o amor ao próximo. Tem alguns ritos que são muito parecidos: a abertura da sessão, os cânticos que nós cantamos, que chamamos de pontos cantados, para defumar a casa, que é o incensário, pegar o turíbulo com carvão e incenso, incensar a casa, né, que nós chamamos de defumação. Depois nós temos as orações de pedidos de proteção.
abertura da sessão, tem toda a sessão que vai depender de qual seja a escolha da sessão. Pode ser só de caboclos, só de pretos velhos, só de Exus e pombogiras, só de malandros. Hoje em dia nós temos já uma gama muito grande de sessões que acontecem em muitos terreiros. Alguns têm poucas sessões, outros têm mais sessões em diferentes entidades. Não importa. O final, para as entidades irem embora, para esse desacoplamento da energia, nós cantamos alguns pontos para que possa o aparelho, que nós chamamos de médium, aparelho, na Umbanda a gente chama de cavalo, né? O aparelho possa também se recuperar da sua energia, retomar por completo a sua consciência. Temos os cânticos finais para fechar uma sessão, pedindo proteção para todos que vão embora, para todos que ficam naquela casa, pedindo luz, paz e bênçãos, sempre. Essa é uma sessão de Umbanda. Eu acho que dessa forma eu consegui tratar da pergunta inicial. O que é Umbanda? Isso é Umbanda. Posso ir? Pode e deve. Converse com pessoas que são da religião. Pergunte, inquira. Certamente vão receber as respostas. Nós não somos fanáticos pela religião a ponto de impor a nossa religião a ninguém. Tanto é que muita gente vai, eu conheço muita gente católica, evangélica, espírita, que vai a uma sessão de Umbanda porque está passando por um problema sério, muitas vezes de saúde ou de relacionamentos afetivos na família, vai ao terreiro de Umbanda, é atendido e continua a sua vida como católico, como protestante, como espírita. A Umbanda, ela é portas abertas. Então eu peço a meu pai Oxalá, que está aqui atrás de mim, com seus braços abertos, que abrace a todos nós, todos de todas as religiões que pensam numa coisa só: evoluir espiritualmente, fazer o melhor para o outro, para o irmão, ser para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fosse para nós. Isso é Umbanda. Então, em nome de Deus, que é Oxalá para a gente, né, a representação máxima, o pai de todos os orixás, em nome de meu pai Xangô, meu pai de cabeça, de minha mãe Iemanjá, de todas as mãezinhas em Ançã, Oxum, Nanamburuquê, de todos os paizinhos, Ogum, Ossan, Oxóssi e tantos outros, que essa pleiade de orixás, que é uma força da natureza, que está aqui pra gente, é o sol que nasce, é a chuva que cai, é o mar que corre, é o rio que alimenta as plantas, é a mata que cresce. Esses são os nossos orixás, que todos eles possam nos abençoar hoje e sempre. Até a próxima semana e muitíssimo obrigado. Espero o feedback de vocês, com mais perguntas, que se eu puder, souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar saber com quem sabe mais, porque na nossa hierarquia de Umbanda, quem sabe mais, ensina para quem sabe menos. Foi esse o legado que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá em 1908, deixou para gente. Uma religião onde os que sabem mais ensinam aos que sabem menos. E na nossa religião, o tempo de terreiro é muito importante pela vivência, pela experiência. Por isso que a gente pede a bênção, não por causa da idade. A idade é importante. O cabelo branco? Talvez. Mas tem gente que não tem o cabelo branco e que tem muito mais tempo, tem muito mais a dar. Então eu peço a bênção. Nesse momento eu peço a bênção a todos os mais velhos. Que Oxalá nos abençoe.